Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Hugo Dutra, eu sou médico e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre distúrbios do potássio. Mas antes de começar o vídeo, eu queria lembrar para vocês só de se inscrever aqui no canal. Isso me ajuda bastante para que eu possa produzir novos conteúdos para vocês. Beleza? Vamos começar lá então. Vamos falar primeiro sobre hipocalemia, que nada mais é do que uma redução dos níveis de potássio. E a que nível seria isso? O potássio gira em torno de 3,5 a 5,5 o valor normal dele na circulação sanguínea. Então a definição mais clara de hipocalemia seria um potássio menor do que 3,5. Perfeito? E para a gente entender um pouco sobre hipocalemia e suas causas, a gente precisa entender como que funciona esse íon no nosso organismo. Da onde que vem o potássio? O potássio vem primariamente da alimentação. A gente ingere potássio em diversos alimentos, como principalmente banana, água de coco, damasco e entre outros. Depois que o potássio é absorvido, uma pequena parcela dele fica na corrente sanguínea, mas a grande parte dele fica no meio intracelular. O potássio ele é o principal íon intracelular, isso é extremamente importante. E por onde que a gente excreta o potássio? Principalmente pelos rins. O potássio ele participa daquele sistema renina-angiotensina-aldosterona. E a aldosterona é um hormônio que promove a reabsorção de sódio e em troca disso ela excreta ora potássio, ora hidrogênio. Aqui a gente já pega um gatilho que se ela excreta ora potássio, ora hidrogênio, a gente consegue relacionar intimamente o potássio ao nível de pH do organismo. Como assim? Por exemplo, se nós temos um nível de potássio reduzido no sangue, quando a aldosterona estimular a absorção de sódio, o que vai acontecer? Ela não vai excretar tanto o potássio, porque o potássio já está baixo, ela quer segurar esse potássio. Então vai ficar excretando só hidrogênio e hidrogênio. E uma excreção excessiva de hidrogênio promove uma queda do pH, que nada mais é do que a alcalose metabólica. Ou seja, a alcalose metabólica é causa e consequência de hipocalemia. Perfeito? Isso vale também para a hipercalemia. No caso da hipercalemia, se você tem muito potássio, você não vai excretar hidrogênio, vai ficar excretando só potássio, 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 vai reter hidrogênio. Então, hipercalemia é causa e consequência de acidose metabólica. Beleza? Essa causa é muito importante da gente relembrar, porque muita gente esquece de que sempre que você tem um distúrbio do potássio, é de suma importância você avaliar a gasometria do paciente para ver o pH, certo? Então, como eu falei para vocês, o potássio entra pelo trato gastrointestinal e ele é excretado principalmente pelo rim. Então, quais serão as principais causas de hipocalemia? Ou a gente vai ter perdas gastrointestinais, ou nós teremos perdas renais. As perdas gastrointestinais são principalmente devido à diarreia, a maioria esmagadora delas é devido à diarreia, e qualquer diarreia pode causar hipocalemia. Eu só queria reforçar para vocês que existe um tumor em peculiar, que ele é classicamente causa diarreia com perda excessiva de potássio. Então sempre lembrar desse tumor, que é o adenoma viloso. Tá bom, galera? Do ponto de vista do trato gastrointestinal mais alto, se o paciente está vomitando, ele vai ter hipocalemia ou não? Sim, também vai ter. Qualquer perda gastrointestinal, sendo ela alta ou baixa. Mas aqui tem um pequeno detalhe: se o paciente ele tem diarreia, ele perde diretamente o potássio. Se o paciente tem vômitos, ele não perde diretamente o potássio, porque a secreção gástrica ela é muito pobre em potássio. O que ele perde é muito ácido. O ácido clorídrico principalmente. Se ele perde muito ácido, o pH dele tende a cair. Ou seja, é um paciente que vai estar num estado de alcalose metabólica e, como eu falei anteriormente, a alcalose metabólica é causa de hipocalemia. Então aí está o mecanismo da hipocalemia no vômito. Perfeito? Outras causas importantes são as perdas renais. Aqui nas perdas renais a gente tem que lembrar daquelas síndromes tubulares renais. Todas elas podem causar hipocalemia, como por exemplo síndrome de Bartter, Gilterman, Fanconi, entre outros. E lembrando principalmente no uso de medicamentos. Existem diversos medicamentos que aumentam a espoliação de potássio a nível renal.
E o principal deles disparado na frente são os diuréticos, tanto os diuréticos de álcool quanto os diuréticos tiazídicos. Então, reforçando isso aí, sempre que você vê um paciente com hipocalemia, tem que buscar essas causas. Está tendo diarreia, está tendo vômito, esse paciente usa algum medicamento, principalmente diurético, e por aí você vai tentando cercar e identificar a possível causa para esse paciente, certo? E quais seriam os sintomas de um paciente que tem hipocalemia? Na maioria das vezes, um paciente com hipocalemia ele é assintomático. Acaba sendo um achado laboratorial. Você pede uma bioquímica, se depara com uma hipocalemia e faz o diagnóstico. Mas, eventualmente, você pode examinar um paciente que demonstra sinais ou sintomas sugestivos de hipocalemia e daí você pede o exame para confirmar. Quais sintomas seriam esses? Aqui vale lembrar que o potássio ele participa de duas funções primordiais do nosso organismo. Uma delas é que ele auxilia na contração da musculatura esquelética. Então, se o paciente tem pouco potássio, ele vai ter um prejuízo nessa contração. Então, ele vai ter sintomas como, por exemplo, fraqueza, parestesia, pode ter fadiga, pode ter câimbras, certo? E a outra função primordial é que ele participa do sistema elétrico cardíaco, principalmente na fase da repolarização cardíaca. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula de arritmia, mas só lembrando aqui que ele causa certas alterações no eletrocardiograma, tá? E essas alterações são importantes de serem conhecidas para identificarmos e tratarmos com maior eficiência o nosso paciente. Que alterações são essas? As alterações elas dependem do nível do potássio. Quanto menor o nível, mais graves são as alterações. Como eu falei antes, o potássio ele é responsável pela fase de repolarização. E a fase de repolarização é expressada pela onda T no eletrocardiograma. Então as principais alterações vão se localizar na onda T. Pelo menos as iniciais vão estar lá. E que alterações são essas? Inicialmente, com a queda do potássio, você pode ter uma lentificação da repolarização cardíaca. Então a onda P ela vai diminuir em sua amplitude e pode aumentar na sua duração. Fica aquela onda T, que a gente chama de onda T aplainada, certo? Conforme a hipocalemia vai se agravando, o paciente pode apresentar um alargamento do intervalo QT, principalmente pela essa lentificação da repolarização. Posteriormente pode ser visualizada uma onda U após a onda T e em estágios mais graves, que não é tão comum de ser visto, mas o paciente pode ter um alargamento do complexo QRS, levando a arritmias graves, certo? Então esses são os principais sintomas. O paciente tem sintomas musculares e pode ter arritmias, beleza? Como é que a gente faz o diagnóstico do paciente com hipocalemia? É a coisa mais básica, é só pedir uma bioquímica e identificar que o potássio está abaixo de 3,5. Mas aqui vale lembrar um detalhe, e que sempre que você se depara com uma hipocalemia, é de suma importância você pedir os níveis de magnésio desse paciente. Porque a hipomagnesemia ela é a causa de hipocalemia. Então, se você não identificar uma hipomagnesemia, você pode tratar uma hipocalemia sem resposta, porque na verdade você deveria corrigir a hipermagnesemia que não está sendo corrigida. Então, lembrando desse detalhe aí, sempre que tiver uma hipocalemia, deve-se pedir o nível de magnésio para ver se também está baixo. Perfeito? Após o diagnóstico do paciente, a gente tem que dar início à terapêutica dele. E aqui não existe mistério. O paciente está com potássio baixo, o que a gente vai fazer é repor o potássio desse paciente. Mas o que vocês têm que ter em mente é que a reposição de potássio ele é um tratamento excelente, porque os níveis de potássio vão se normalizar e é um tratamento quase que imediato, mas ele não é o tratamento definitivo. Se você não agir na causa da hipocalemia, você vai repor o potássio desse paciente e posteriormente ele vai perder novamente. Então, vocês têm que sempre serem compulsivos atrás da causa da hipocalemia. É claro que a gente vai repor o potássio, mas em paralelo a gente tem que investigar a causa. E aí relembrando todas aquelas causas que eu já falei. E como é que a gente faz a reposição de potássio? Não existe nenhuma regra para repor o potássio. A gente, preferencialmente, a gente dá-se preferência pela via oral do paciente. Porque o potássio pela via oral ele é muito bem absorvido
e não tem necessidade de pegar um acesso venoso. O potássio ele é irritativo para a veia, pode causar flebites. Então a preferência é sempre por via oral. Você vai repor o paciente com xaropes de potássio, tá? Dependendo do nível de potássio desse paciente. Só que alguns pacientes necessitam de reposição venosa. Esses pacientes são aqueles que apresentam hipocalemia grave, em geral é um nível de potássio abaixo de 3 ou 2,5, dependendo da referência, ou aquele paciente que não tem aceitação por via oral, ou o paciente que apresenta sintomas de hipocalemia. Independente do nível da hipocalemia, se ele está apresentando sintomas, esse paciente idealmente deve ser reposto rápido, e aí dá-se preferência pela via venosa. Só lembrando aqui, a melhor solução para repor o potássio pela via venosa é a solução com cloreto de sódio a 0,45% e não soro fisiológico. E também lembrando que vale evitar a reposição com soro glicosado, porque sempre que temos um pico de glicose no organismo, o organismo libera a insulina, e a insulina é um hormônio que estimula a entrada do potássio na célula, o influxo do potássio na célula, reduzindo assim mais ainda os seus níveis no meio vascular. Perfeito? Como é que a gente vai fazer a conta da reposição? Como eu falei antes, não existe fórmula para isso. O que tem que sempre ser lembrado é que você não pode ultrapassar uma velocidade de infusão de 20 a 40 mEq por hora, porque senão o risco de flebite é muito grande nesse paciente e o risco de arritmia também é grande. E você vai sempre fazendo como se fosse uma tentativa e erro. Você vai repor algumas ampolas, pedir um novo exame depois e ver quanto é que está, e por aí você vai tateando o seu tratamento, tá? Vale a pena lembrar que a necessidade diária de potássio gira em torno de 0,5 a 1 mEq por quilo de peso. Então, digamos, um paciente aí com um peso médio de 80 quilos, ele vai precisar de 40 a 50 mEq de potássio por dia. Isso equivale a cerca de 4 ampolas de potássio. Então, se o paciente está em dieta zero, no mínimo 4 ampolas esse paciente tem que receber. E se ele tem hipocalemia, ele tem que receber além da necessidade diária dele, então ele vai precisar de mais de 4 ampolas com certeza. Então isso é importante para evitar subdose nesse paciente. Tem muita gente que tem medo de fazer reposição de potássio por medo de arritmia. Então assim, é importante que a reposição seja feita com a maior cautela possível, mas também nós devemos ao máximo evitar a subdose para o paciente. Em geral, um paciente que tem níveis de potássio em torno de 3 e 3,5, cerca de 4 ampolas por dia vai ser o suficiente para esse paciente. Mas aqueles pacientes que têm níveis de potássio abaixo de 3, idealmente deve-se fazer mais que 4, cerca de 5, 6 ampolas por dia. Mas cada paciente é um paciente e a gente vai avaliando de acordo com a resposta dele. Beleza, galera? Hipocalemia é isso, e na próxima aula vamos falar de hipercalemia.